Romanos capítulo 6. Então, como seria a conclusão? Devemos continuar pecando? Ou a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? Liberto pelo poder do pecado. O que é o pecado, irmão Hilton? É a transgressão da lei. O pecado são algo que você pratica que desagrada o reino dos céus. Que pecados são esses, irmão Hilton? Festa, balada, droga, bebedeira, traição, prostituição, adultério, enganação, mentira, jogos. Tudo isso desagrada ao Senhor. Mas o povo não quer abrir os olhos sobre o que está acontecendo na terra. E o texto que nós estamos lendo. Então, como seria a conclusão e devemos continuar pecando? Ou a fim de que a graça e ainda mais ressaltada? De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar e viver sobre o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Então, quando você reconhece o Messias, reconhece Cristo, você não peca mais, você não faz mais o que você fazia antes. Deu para entender? Bom dia, boa tarde, homem. O que você faz e o que você deseja e o que você busca, está na hora de você pedir a Deus para te libertar. Louvado seja Deus. Mulher, só um minuto que ela ficou ali naquele carro ali do lado de fora, se é em São Paulo, ela já tinha sido assaltada. Pela demora de ter entrado com teu carro dentro da garagem. É por isso que tem que ter um lá dentro e outro fora. Na hora quando entrar um parente com um carro dentro de uma garagem, não demorar muito com o carro fora da casa, porque os demônios ficam só esperando um momento e hora certa para assaltar. Então, quando esse casal entrou aqui nesse carro na garagem, demorou muito para entrar. Se é em São Paulo, já tinha sido assaltado. Então, quando entrar dentro de casa, chegar em casa, abre a garagem do carro, avisa quem está dentro de casa: eu estou chegando, abre a garagem na hora que eu chegar com o carro. Abriu a porta da garagem e entrou com o carro rápido, pronto. Você não pode demorar com o carro do lado de fora, porque os demônios ficam de olho, porque cada dia está pior. Os bandidos, os demônios estão cada dia mais assaltando residências ali em São Paulo. Mas sabe o que é isso? É a palavra de Deus que está se cumprindo. Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. O texto que nós estamos lendo fala sobre o que nós estamos falando. Sobre o pecado que você não pode praticar mais. Mas o que eu fico parado pensando, entendendo é que mesmo você em Cristo Jesus, mesmo você servindo a Cristo, mesmo você está em Cristo fazendo a obra do Senhor, você sempre vai haver uma falha, você sempre vai pecar, porque nós somos seres humanos falhos e pecadores. Então nós vamos estar sempre falhando, nós sempre vamos estar pecando, mas só que a gente não pode continuar no erro e permanecer no erro, porque se você pecou como cristão, você tem que entender o seguinte: eu pequei, mas eu vou pro joelho pedir ao Criador que me perdoe, que eu não vou fazer mais o que eu fiz nesse exato momento. Quando você entrega a vida a Cristo, é uma nova criatura, você não pode praticar mais o que você praticava antes. Às vezes, como eu e você, como servo de Deus, vamos pecar e vamos falhar, porque é da natureza humana de eu e você falhar e pecar, mas só que tem um escape, e esse escape, morador, se chama perdão.
se chama ter humildade de você dobrar o joelho e pedir perdão a Deus pelos seus atos. Oh, glória! Você pecou? Vá para o joelho, pede perdão a Ele. Irmão Hilton, eu pequei de novo. Vá para o joelho e pede perdão a Ele. Irmão Hilton, eu pequei de novo. Você não pode brincar com Deus. Deus não é criança. Ou você larga essa prática de pecado, ou você vai morrer no pecado. E vai vir as consequências depois. Então, quando você é uma nova criatura, quando você entrega a tua vida para Cristo, você não pratica mais o que você praticava antes. Não fuma, não bebe, não trai, não adultéria, não fica na prostituição, não fica assistindo filme pornô, não fica assistindo essas porcarias do diabo. Quando você é uma nova criatura. Quando Cristo te aceita e Ele te limpa espiritualmente, Ele limpa a tua alma, teu espírito, limpa você para você ter uma nova vida com o Messias. Amém, Márcio? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que você praticava antes, você não pode praticar mais. E como eu posso fazer isso, irmão? Orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus livramento e pedindo a Deus oportunidade para não pecar mais. Oh, glória! E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Você transgride a lei, você transgride o reino dos céus, e diz a palavra, e portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, e como propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Quando você tem uma nova vida em Cristo, você não pode estar praticando mais do que você praticava antes. Irmão Hilton, eu aceitei Cristo, mas agora é assistir futebol. Larga essa porcaria. Irmão Hilton, eu aceitei Jesus, mas ainda estou fumando. Larga essa porcaria do diabo. Irmão Hilton, eu aceitei Cristo, mas ainda estou no negócio de jogo de azar. Larga essa porcaria do diabo. Irmão Hilton, eu aceitei Cristo, mas eu estou assistindo filme pornô. Larga essa porcaria do diabo. Irmão Hilton, eu aceitei Cristo, mas eu estou traindo minha mulher. Larga esse vício do diabo que tá tendo um relacionamento com outra pessoa e sabendo que você é casado. Dobra o joelho e pede a Ele para tirar essas coisas de você. Irmão Hilton, não é fácil, é claro. Jesus estava na terra e ele não foi fácil para ele vencer as coisas deste mundo. Oh, glória! Ele veio este mundo e ele venceu as tentações deste mundo. Então procura se render a Ele, entregar a tua vida para Ele. Você pode ter 80 anos, 90 anos, 70 anos. A sua experiência não vai valer de nada se não tiver uma vida ligada com o Criador. Oh, glória! Aleluia! Nós não estamos falando de igreja, rapaz. Nós não estamos falando de placa de igreja. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando sobre Jesus, que Ele falou, se você é uma nova criatura, você não pode praticar o que você praticava antes. Eita glória! Ei, Jesus! Tem pessoas que entregaram a vida ao Senhor, tanto como pastor, como membro de igreja, como obreiro, mas está na lascívia e no pecado, dormindo com mulheres e traindo as suas esposas. Nunca entenderam o chamado de Jesus Cristo. Nunca entenderam o chamado do Messias. Quando você é uma nova criatura, você não pode praticar o que o desagrada a Ele. Oh, glória! Ei, Jesus maravilhoso e poderoso. Estamos em 2025. Há muitos anos esses crentes falam que Jesus vai retornar. Ele vai, mas é no tempo dele, não é no seu nem no meu. Ele vai retornar a esta terra. Ele vem pegar os escolhidos. Ele vai julgar os mortos e ele vai julgar também os que estão vivos. Oh, glória! Não entendeu não? Quem morreu, quem não obedeceu a Cristo, fez algo terrível na terra e desceu à sepultura, vai ter um encontro no julgamento. Irmão Hilton, quem fez o bem também vai ter o julgamento, porque não entregou a vida para Jesus. Porque você pode fazer o bem, você pode ajudar o próximo, você pode ser uma pessoa melhor do mundo, mas tem que entregar a vida a Jesus.
Porque se não entregar a vida a Jesus, não há salvação. Amém, meu querido? Está aí na batalha. Ô glória. Você está entendendo o que é que nós estamos lendo? Fala que o pecado, o texto é liberto do poder do pecado. E diz a palavra, e ele na semelhança de sua morte, e com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Oh glória! Pois temos conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão, que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Se você serve o pecado, largue essa coisa do diabo enquanto há tempo. Se você serve ao pecado, largue essas coisas enquanto há tempo. Oh glória! Não entendeu não? Larga o pecado enquanto há tempo. Porquanto todo aquele que morreu e já foi justificado do pecado. Mas se morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é a promessa do Messias. Quando você entrega a vida para Ele, quando você morrer, e quando Ele vier, Ele vai ressuscitar todos aqueles que entregaram a vida para Ele. Você acredita que tem cristão que não acredita nisso? Que não vai ser ressuscitado? Que são ateus? É triste isso, né? Cristão que não são cristãos e são ateus, que estão dentro de congregação, mas não servem o Deus vivo. Oh, glória! Você está entendendo como tem muitos mentirosos, enganadores da fé? Muitos que se diz que, eu sou cristão, eu sou pastor, mas é ateu, não acredita no Criador. Então, o que nós estamos lendo fala que quando nós entregamos a vida para Cristo, sabemos que quando morrer, Ele vai ressuscitar você e a mim. Vamos ser ressuscitados. Mas isso é para quem crê, é quem acredita que quando você morrer, Ele vai ressuscitar você para morar na Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21. Ele está dizendo que aquele que aceitou Ele, morreu, mas vai ser ressuscitado para morar com Ele na Nova Jerusalém. Ou você acha que morreu e acabou? Não. Todos aqueles que morrem sem Cristo, não entregou a vida para Cristo, a tua alma vai esperar o dia do julgamento, vai para um lugar de tormento, um lugar que as almas gritam, que as almas imploram, mas Deus não vai tirar ninguém de lá, porque não obedeceu a palavra dele. Oh glória! Eita glória! Ei Jesus maravilhoso e poderoso e eterno Deus, santo, justo e verdadeiro e poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, porque essa paz que o ser humano busca é uma paz mentirosa. Agora a paz que Jesus dá é que está dentro do teu coração. Você quer ter paz no teu coração? Às vezes você tem dinheiro, às vezes você tem uma condições financeiras boa, mas não tem paz. Está na hora de você buscar a verdadeira paz. E essa paz é em Cristo Jesus. Aí você vai ter paz. Tem pessoas que são milionárias, são ricas dentro dessa cidade, mas não tem paz. A paz só vai encontrar em Cristo. Não é no dinheiro, não é na casa, não é na mansão, não é na tua conta bancária. Não. A paz que Jesus quer te dar é a paz de espírito no teu coração. Glória! Deu para entender a paz que Ele quer te dar? É Jesus maravilhoso e eterno, santo e poderoso, e morreu da sua vez, e por todas o pecado, e todavia enquanto viver, vive para Deus. Deu para entender por que muitos não têm paz? A paz só vai encontrar em Jesus. Deu para entender que as pessoas estão se enganando na terra. As pessoas estão ressaqueadas ainda da festa pagã. Essa festa pagã veio do México, veio da Europa, e o Brasil abraçou isso desde 1980. O povo brasileiro abraçou
a festa junina. E o pior, vive comemorando a morte de João Batista. E quem é João Batista? João Batista foi primo de Jesus e ele estava pregando o evangelho naquela época. E o rei Herodes mandou matar ele. Oh, glória! E sabe o que aconteceu? Jesus falou, tem que acontecer, porque a minha palavra tem que se cumprir. Porque o meu primo abriu o caminho para mim. E ali o Filho de Deus mudou a história deste planeta, queira você ou não. Jesus de Nazaré, ele mudou a história deste planeta. Todos nós pecamos. Eu peco, você peca, mas só que você não pode ficar no erro todos os dias. E nem eu posso ficar no erro todos os dias. Nós temos que pedir a Deus misericórdia para não pecar mais. Porque o pecado pode levar você para o lugar de tormento. Quantas pessoas de sexta-feira passada para segunda e terça foram que morreram e não tiveram a salvação? Quantas pessoas ficaram focadas nessa festa pagando o diabo, que morreu e não teve a salvação? Sabe por quê? Porque não deu crédito à palavra do Senhor. Não quis saber da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Mas Jesus falou que aquele que não entrega a vida para ele, não alcançará a vida eterna. Eu não sei como é que está você nesta tarde. Eu não sei qual é as suas aflições. Não sei qual é o seu problema depressivo. Eu não sei qual é a sua tristeza nesta tarde. Eu não sei qual é a amargura que está te amargurando há muito tempo. Eu não sei qual é a tristeza que está te entristecendo há muito tempo. Mas se você conhecer Jesus, se você conhecer Ele, se você... Irmão Hilton, como eu posso conhecer Ele? Dobra teu joelho e conversa com Ele. Oh, glória! Conversa com Ele. E Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a tua oração. Oh, glória! Dobra o joelho e conversa com Ele. Nós estamos falando sobre o pecado. Agora, irmão Hilton, qual é o pecado que Deus não vai perdoar? O pecado que Deus não vai perdoar, nem aqui nesta vida, e nem no dia do julgamento, sabe qual é? O pecado que você blasfema contra o Espírito Santo. Se você blasfema contra o Espírito Santo, você não terá salvação nem aqui e nem no dia do julgamento, porque você blasfemou contra o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo, irmão Hilton? É o próprio Criador que fez o céu e a terra. E o Espírito Santo está aqui, está na terra. Um dia ele vai sair desta terra. O Espírito Santo vai sair desta terra. E quando o Espírito Santo sair desta terra, haverá a segunda grande tribulação na terra. Haverá gritos, ranger de dente, haverá desespero na terra, porque as pessoas não deram ouvido à palavra. Hoje você está aí com 70, 80, 90 anos, 60 anos, mas está aí zombando da palavra, não quer saber da palavra, mas vai chegar o dia do encontro. E esse encontro vai ser terrível, esse encontro vai ser tenebroso, que ele vai julgar o ser humano porque não tem dado ouvido à palavra. Eu estava pregando ontem ali em frente ao hospital, e um homem que passou no carro e disse: cala tua boca, cala sua boca. E eu caio dizendo: eu não posso calar minha boca. Só quem pode calar minha boca é Jesus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, nós estamos pregando a palavra de salvação para quem quer ouvir. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê oportunidade. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, o povo já está emendando, já quando terminou essa festa do diabo, já emendou de ontem para hoje, para amanhã, para estar farriando, para estar bebendo, para estar curtindo, para estar traindo, para estar batendo na mulher, para estar matando. Assim está o ser humano, cada dia pior, longe do Criador, não busca o Criador, não quer se redimir dos seus atos. Tanto como rico, como pobre, como negro, como branco, ninguém quer se redimir dos seus atos, dos seus pecados. Sabe por quê? Porque as pessoas estão seguindo seus próprios caminhos, estão procurando seus próprios caminhos, seguindo seus próprios caminhos. E quem segue seus próprios caminhos, sem a direção de Deus, não haverá êxito, não haverá salvação, não haverá vitória. Eita glória!
Aleluia! Louvado seja o nome daquele que é justo e verdadeiro. Vamos. Amém, mulher? Deus continue dando livramento na tua vida, te protegendo,